Nossa, você tá com a mesma roupa do vídeo anterior? Sim, é porque eu tô gravando no mesmo dia. Mas espera um minuto. Pronto, agora sim, vamos falar da melhor literatura, segundo eu mesmo, a literatura inglesa. Esse é o primeiro episódio da série Lanterna Literária, então vamos explicar um pouquinho como é que ela funciona. Nele nós vamos passar por vários livros de algum determinado autor, só que um em cada vídeo, no caso, e falar um pouquinho sobre o autor, se for o primeiro vídeo sobre ele, ou alguma informação relevante que gerou a escrita do livro, falar sobre o livro em si, uma parte simbólica, uma parte do roteiro também, e evitar alguns spoilers para fazer com que vocês leiam também. Também, se eu for aprofundar demais no livro, o vídeo vai ficar gigante. Parar para detalhar a história inteira dele, vai virar uma série, vai dar um trabalho gigantesco para fazer e vai demorar muito para sair. C.S. Lewis é um autor que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar ele mesmo assim. Era um famoso autor inglês? Não, norte-irlandês. Ele nasceu em Belfast. Era um ateu convicto, foi professor de literatura em Oxford e grande amigo de J.R.R. Tolkien, aquele que foi responsável pela sua conversão. Só que, ao contrário do Tolkien, que era um católico devoto, o Lewis se torna um anglicano, o que faz o Tolkien ficar abalado, sem brincadeira. Curioso, né, porque o Lewis escolheu isso, mas, enfim, não tem como a gente saber com 100% de certeza por que ele escolheu o anglicanismo ao invés de se tornar católico como o Tolkien. Talvez porque ele era da Irlanda do Norte, era um lugar bem anticatólico, talvez, mas enfim. Tanto que ele ainda se torna anglicano, que é das vertentes protestantes junto com o luteranismo, elas são as mais próximas do catolicismo, e fora que ele acreditava em purgatório. Isso é bem estranho para um protestante, né, que geralmente negam firmeza à existência do purgatório. E o Lewis ele tem um mérito curioso, porque ele é o autor que consegue unir católicos e protestantes. Geralmente, se você quer ter um diálogo entre católicos e protestantes no sentido de literatura, o Lewis ele é muito bom para isso. E eu também me incluo nessa, porque eu gosto bastante do Lewis. Enfim, o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ou The Screwtape Letters, foi escrito em 1942. Só que na verdade foi em 1941, porque ele era publicado semanalmente no jornal The Guardian, que é um jornal anglicano lá da Inglaterra. Ele foi compilado depois em 42. E engraçado que o livro foi dedicado ao Tolkien, o que é muito curioso. É como se ele estivesse dizendo isso aqui foi uma consequência das nossas conversas também, porque os dois faziam parte do grupo The Inklings, que eram grupos que eles se reuniam em pubs e começavam a debater, conversar, beber juntos e tudo mais. E numa dessas conversas, depois de muitas conversas e debates, o Lewis se converteu, né? E é muito engraçado porque no livro tem, além dessa dedicação, tem uma citação do Martinho Lutero e de São Tomás More, na mesma página, assim. Eu fui pesquisar se isso aqui era uma coisa da minha edição, porém não. O próprio Lewis ele fez isso, ele colocou os dois. O que é muito curioso, por colocar o pai da reforma protestante, da revolta protestante, e São Tomás More foi um mártir do anglicanismo. Inclusive, o próprio São Tomás More chamava o Lutero de boca de esterco. Entendeu? Tudo bem que ele chamava em latim, né? Mas, enfim, é muito curioso ter uma citação dos dois ali na mesma página. Falando do livro em si, ele parte de uma ideia teológica que ela não foi, se eu não me engano, confirmada nem pela Igreja Católica, nem pela Igreja Anglicana. Então ela cai naquele limbo de coisas que o fiel pode acreditar ou não, porque ele... Sabe que aquelas coisas que ele não contradiz, mas também não afirma? Enfim, eu nunca vi ter uma confirmação disso, então, pelo que eu entendo, fica a critério do fiel ali escolher se vai acreditar ou não. Que é o quê? Partindo de uma verdade, que é a existência do anjo da guarda. Ou seja, toda pessoa tem um anjo da guarda. Beleza? Beleza. Só que tem uma teoria teológica que diz que cada pessoa também tem um demônio tentador, entendeu? Ao mesmo tempo que o seu anjo da guarda te ajuda a ir pro céu, tem um demônio agora do teu lado tentando literalmente, né? Te tentando a ir pro inferno, entendeu? E o livro parte dessa perspectiva, porque nós vamos acompanhar um demônio mais jovem, chamado Wormwood, trocando cartas com o seu tio, que é um demônio mais velho, chamado Screwtape, de como levar uma pessoa ao inferno. Para me referir aos dois, eu vou usar os nomes originais, Screwtape por mais velho e Wormwood por mais novo, porque dependendo ali da tradução, ele muda. E geralmente é adaptado para a língua que ele tá. Então aqui no Brasil você encontra vários nomes, então tipo, acho que é Vermelhindo, enfim, Maldanado, são nomes geralmente assim. Mas vamos usar os originais porque eles são bem mais legais, inclusive. Porque eles dizem muito sobre como esses dois agem. Porque o Wormwood significa absinto. Então, e isso faz menção a uma planta amarga, envolve corrupção, veneno, sabe? Esse tipo de coisa. O Screwtape é tipo parafuso de pressão, ou seja, dá a entender que alguém mais experiente, que sabe que a tentação vem aos poucos, de pouco em pouco, a pessoa cai no abismo do pecado, entendeu? Essa é a ideia pelo nome ali dos dois. Então, vou me referir a eles com os nomes originais em inglês. Então, no livro, nós vamos ler, na verdade, as cartas que estão sendo escritas pelo Screwtape para o Wormwood, passando por diversas etapas da vida do que ele chama de o paciente. Quem é esse paciente? É um rapaz inglês que está sendo tentado pelo Wormwood. E ele fica pedindo ajuda para o Screwtape do que ele deve fazer. E aí a gente segue por várias etapas e setores da vida dele. Ou seja, quando ele começa essas tentações, quando o jovem ainda era ateu, quando ele se converte ao cristianismo,
quando ele conhece uma garota e começa a se interessar por ela, quando ele começa os primeiros dias ali na vida paroquial, a relação dele com a mãe dele, quando ele é enviado pra guerra. Então, assim, são situações da vida cotidiana, ou seja, coisas que podem, vamos dizer, acontecer ali com todo mundo. Uma coisa muito peculiar é que, como as cartas são escritas por um demônio, as palavras também são estranhas, assim, são usadas termos estranhos. Então, a gente não sabe o nome do rapaz. Eles chamam o rapaz de o paciente. Ele trata como se fosse um paciente. Os demônios, quando se referem a Deus, eles tratam de ele como o inimigo. Quando eles vão se referir a si mesmos, é nosso pai lá de baixo. Entendeu? É sempre esse tipo de termo. Porque é como se você estivesse lendo uma carta escrita a punho, assim, por um demônio. Isso é bem peculiar quando você começa a ler isso. É meio que como se os demônios comemoram algo, você fica triste. Se eles ficam tristes com algo, você comemora, entendeu? É a lógica inversa aqui. Então a gente vai passar o livro lendo situações cotidianas e como que os demônios agem e como que a providência de Deus age e como a providência de Deus é maior do que essa ação dos demônios. Ou seja, na primeira carta logo, o Screwtape fala, geralmente os seres humanos aprendem uma meia dúzia de conceitos que eles levam para o resto da vida e não estão nem aí para as verdades universais. Isso é um reflexo do pensamento até da época que o Lewis vivia, entendeu? Onde a gente já tem um materialismo muito forte, um desprezo pelas verdades universais. Ele até fala, mantenha o teu paciente longe das meditações da verdade universal. Mantenha ele longe da ciência. Até ele fala, Screwtape, Screwtape não, Worm, você falou, tentar aproximar ele da ciência para ele se afastar de Deus. Ele falou que não. Uma porrada de cientista era tudo cristão. Então, se aproximar ele de fato da ciência, você vai acabar aproximando ele de Deus, vai acabar fazendo ele virar cristão. Partindo desse pressuposto de que essa ideia de que ciência e religião são opostas, não é um discurso de agora, já vi isso acontecendo muito tempo atrás. Ele até comenta pro Wormwood, faça ele focar em coisas sensíveis, algo mais materialista, que envolvam o sensitivo, e não coisas mais espirituais, por assim dizer. Isso é bem interessante. O que eu gosto bastante é as passagens pela vida cotidiana, entendeu? De situações ali que a gente até pensa, poxa, você tira muita lição boa. Quando ele se converte, ele quer tentar converter outras pessoas, ele quer tentar agir dessa maneira. E é bom rezar, claro, pela conversão das pessoas e tudo mais. Só que não esquecer que às vezes a pessoa, por exemplo, está doente. E você tem que rezar pela melhora da saúde física dela. Também precisa disso, entendeu? Por mais que a gente precise, por exemplo, do alimento espiritual, a gente também precisa do alimento físico, entende? Então, existem questões básicas das necessidades humanas mesmo que parece que faz falta. Você não escolhe um ou outro. Você tem que agir nos dois. Entendeu? Isso é muito bem mostrado pelo Lewis. Agora, só se importasse com as necessidades espirituais, o que é muito válido. Você tem que se importar com necessidades espirituais para não cair no materialismo. Só que você acaba pensando, poxa, tipo, sei lá, como falar, como é que, sei lá, vai lutar contra o globalismo se o cara tá com fome, se o cara não tem nem energia elétrica em casa, sabe esse tipo de coisa? É meio esse o sentido. Você também precisa dessas necessidades, entendeu? Como se a caridade também não fosse apenas essa espiritual. Também tem o fato de que pessoas precisam de alimento, entendeu? Coisas assim que a gente pode acabar esquecendo se a gente focar só no espiritual. Eu não vou conseguir passar pelas 31 cartas escritas, porque o vídeo ia ficar gigante, como eu falei, é só para dar uma introdução e uma contextualização geral. Só que tem uma que eu gosto muito, que é a número 2, que é quando o paciente já é cristão. E aí o Screwtape fala de tentações que o Wormwood pode fazer agora, porque ele tá bem empolgadinho com a conversão, né? O paciente, né? Tudo muito novo e tudo mais. E ele fala uma que é bem legal, que é de se mencionar, por assim dizer, né? Entendeu o que eu tô dizendo, né? Fala, tenta ele agora pelo ego. Agora que ele se converteu, tenta ganhar ele pelo ego, pela soberba. Faz ele se achar melhor que os outros paroquianos ali. Faz ele desprezar o resto da paróquia. Faz ele se achar o mais inteligente, o mais devoto, o mais santo, o mais piedoso. E ele cai na soberba. Sabe aquela lógica que a gente fala da providência divina? De que situações ruins que acontecem podem se tirar coisas boas? Entenda que aqui ele está mostrando que os demônios tentam, mesmo de situações boas, que é uma conversão, tirar coisas ruins, entendeu? Fazer ele... se ele tá agora que ele virou cristão, um ponto negativo ali pros demônios. Tenta ele com o ego agora. Faz ele cair no pecado pelo ego, se tornar uma pessoa soberba, entendeu? Bom, a partir daqui eu quero dar um pequeno grande spoiler, então caso você não tenha lido, pode sair do vídeo, não tem problema. Depois, quando eu ler, volta aqui. Caso você não se importe com os spoilers, vamos lá então. O final do livro. Qual a opinião de vocês? Deixa no comentário qual é a opinião de vocês sobre o final desse livro. A gente acompanha a vida inteira do rapaz, e ele é mandado pra guerra. No caso, ele vai pra Segunda Guerra Mundial, né? 1942, 41. E lá ele morre. Só que ele morre em estado de graça. Ou seja, ele vai pro céu. Beleza, passa pelo purgatório, mas a alma dele é salva. Ou seja, o Wormwood falha na missão dele. Ele não consegue tentar o rapaz a ponto dele ir pro inferno. Daqui a gente pode refletir tanta coisa,
porque a gente tem uma realidade de que coisas ruins acontecem, de que coisas tristes acontecem. Eu não tô falando isso do lado dos demônios, tô falando isso do lado do paciente, do rapaz. Pô, ele morreu na guerra, entendeu? Não é uma morte natural, sabe? É um bombardeio. Mas dessa coisa ruim que aconteceu, ele não pôde construir uma família, ele não pôde voltar para casa, reencontrar a garota lá que ele gostava, reencontrar todo mundo, os amigos, familiares, enfim. A vida dele acaba ali na guerra. Então é uma coisa triste, é uma coisa ruim. Só que não tem controle, a gente não tem controle de todas as coisas que acontecem sobre a nossa vida. Porém, Deus tira coisas boas mesmo de situações ruins. O rapaz vai pro céu. A alma do rapaz é salva, entendeu? O que é a vida terrestre comparada à eternidade, entendeu? O que vale ganhar o mundo e perder a alma? No caso, ele perdeu a vida e ganhou a alma, né? Ganhou a vida eterna, né, no caso. Isso é uma reflexão bem interessante. E qual é a reação dos demônios em relação ao Wormwood? Ele é punido. Ele vai ser punido porque ele não conseguiu levar o rapaz para o inferno. E a punição dele é ser devorado pelos outros demônios. Isso mostra uma coisa interessantíssima. O Lewis não romantiza o inferno, entendeu? Ele coloca o inferno como uma coisa ruim, como um lugar ruim, triste, soberbo, maldoso, cheio de sofrimento e dor. Ou seja, pô, o Scrooge tem pra tio do Wormwood. E ele não tá nem aí. Essa relação não era uma relação de amor entre tio e sobrinho, não era uma relação de amizade, não. Ele vai devorar o Wormwood, não tá nem aí, ué. Falhou na missão dele. Isso é uma reflexão muito boa de como é que o mundo funciona, então como o mundo espiritual funciona. Não tô dizendo que literalmente, nem o Lewis quis dizer isso, que literalmente os demônios, vamos dizer, comem um ao outro nesse sentido, mas entende a mensagem e o símbolo que ele tá querendo dizer com tudo isso, entendeu? Eu acho esse final realmente muito bom e convido você a comentar o que você acha também desse final do Screwtape Letters. Bom, então nós vamos ficando por aqui para esse primeiro vídeo da Lanterna Literária. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e comentarem aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus e auf Wiedersehen!